A depressão é o termo que os autores, os livros, chamam assim esse nome de forma quase avulsa, depressão, né? Mas é muito importante que a gente saiba que o nome correto não é depressão. Mas a literatura científica, até de alto nível, chama assim depressão. Mas nós geralmente estamos falando do transtorno depressivo maior. Essa é a categoria, a definição, é a psicopatologia que geralmente nós estamos nos referindo quando falamos do termo depressão, né? Esse termo surgiu mais ou menos, pelo menos na literatura, nas categorizações médico-psiquiátricas, em 1950. O termo, esse conjunto de sintomas, em 1950. Então é relativamente recente. Antes, a depressão era conhecida de outras formas, como melancolia, psicose maníaco-depressiva, e aos poucos, com o avanço das estatísticas, das categorizações mais sistematizadas, a depressão começou a ser vista como um fenômeno bastante assim, conhecido e cada vez mais frequente, de modo que ela começou a ser chamada de depressão endógena, depressão neurótica, e ao longo dos últimos 70 anos, né, desde 1950, na sexta classificação, na sexta CID, nós estamos na CID 11 hoje, na CID 6, salvo engano, ela surgiu como uma categoria distinta, bem definida. Quando eu digo bem definida é porque em outros tempos havia uma indefinição do termo. Às vezes era uma pessoa que, na verdade, tinha um transtorno bipolar, às vezes era uma pessoa que tinha uma esquizofrenia, e elas estavam ali englobadas, né, dentro de melancolia, de depressão, de embotamento. E depois disso, nós começamos a ver que existe um grupo de pessoas que apresenta apenas o polo rebaixado de humor. Perfeito. Uma tristeza, e sim, é uma tristeza, mas não apenas isso. Um desânimo, uma desesperança e uma perda de prazer duradoura. Pelo menos 2 semanas, segundo as classificações atuais. E então, é importante que dentro dessas 2 semanas, só para o pessoal não tentar se diagnosticar, isso esteja numa intensidade alta quase todo o tempo, quase todo dia, né? Perfeito. Não é se você sentiu uma tristeza nas últimas 2 semanas. Existe uma diferença entre tristeza e depressão, né? Só para o público. Perfeito. E esse humor deprimido, rebaixado, desmotivado, ele é constante. Então, o estado de base da pessoa não muda. Então, é duradouro. E tem, assim, 2 semanas, 3 semanas. Isso para o diagnóstico formal, mensurado, né, de uma forma assim precisa. No entanto, pessoas estão nesse estado às vezes há décadas, né, com alterações, recorrências, sintomas residuais. Então é uma doença assim bem conhecida e acredito que seja bem classificada. Hoje o que a gente tem de prevalência no Brasil? No Brasil, nós temos uma estimativa, inclusive muito antiga, num estudo epidemiológico sério, com amostra aleatória, utilizando não apenas questionários, que geralmente as prevalências são feitas com questionários de sintomas, mas não questionários de diagnóstico mesmo. Então, nós temos no Brasil uma prevalência, em termos de diagnóstico, uma frequência de 3%. Mas essa estatística é um pouco antiga. Existem outras estatísticas por escalas que em algumas regiões do país chega a 11%, 18%. Acho que 8% é uma média que o pessoal... 8% é uma média de prevalência. Que é coisa pra caramba, né? É muita gente. É muita gente, cara. No Brasil, um país com 220 milhões de habitantes, ter 10%, ou que seja 5% jogando para baixo, é muita. Não é muita coisa. Considerando o ônus econômico, social que isso pode gerar para a família, né? Exato. E as pessoas às vezes não entendem, os familiares, o quanto que o transtorno depressivo ou os transtornos depressivos, tem também o depressivo persistente, tem mais umas 2 ou 3 categorias de depressão, o quanto que ela arranca a pessoa do fluxo normal da vida. Ela tira a pessoa do funcionamento
em algum grau. Às vezes tira completamente, de modo que a pessoa fique parada, catatônica, incapaz de se levantar da cama, mas outras vezes ela fica se arrastando no trabalho ou num relacionamento ou dentro de um sistema familiar por meses ou anos, e ela está deprimida, de uma forma clínica. E quando eu falo aqui clínico, é um nome que a literatura traz também para mostrar que aquele evento precisa de uma intervenção de um profissional da saúde. Então aqui eu também posso chamar de depressão clínica nesse sentido. E no mundo, a prevalência é estimada em 4,4%. Tá? O Brasil é um país que então segundo os dados da OMS, o Brasil é um dos 4 países com maior prevalência de depressão no mundo. Tem algumas hipóteses do porquê? Então, existem algumas hipóteses. E tem 2 tipos de psicopatologia que em algum momento se encontram. Uma é a psicopatologia biológica, interessante isso. E a outra é a psicopatologia, vou chamar assim de ambiental ou que leva mais em conta os determinantes sociais. Primeiro, vamos fazer um apanhado. Dentro dos fatores de psicopatologia biológica, nós temos um fator muito interessante, que é a população estar envelhecendo e sobrevivendo mais. Então, esse é um fator assim, estatístico. Além disso, existe uma série de outras alterações nutricionais, de exposição à luz do sol, de alterações de outras doenças vindas de obesidade, dislipidemias, que aumentam as condições inflamatórias, que aumentam a frequência e a intensidade e a probabilidade da pessoa cursar com um transtorno depressivo maior. Esse aqui é um ponto de vista bastante biológico, que faz uma intersecção com as variáveis socioambientais. Então, nós estamos vendo que o mundo moderno é muito complexo comparado ao mundo de 100 anos atrás. É muito mais rico em estímulos e estímulos estressantes. Então, você tem que performar o tempo inteiro. Então, essa performance, né, esse desempenho drena energia e deixa o organismo sob estresse. Estresse crônico deprime o organismo, rebaixa as funções de humor, cognitivas e comportamentais. Existem também outros elementos, por exemplo, em termos, vamos dizer, macroeconômicos. Existem hipóteses mostrando que, por exemplo, os Estados Unidos têm uma prevalência de depressão altíssima, mas é um país rico. O que então influi? O Brasil não é um país tão rico quanto os Estados Unidos e a prevalência também é altíssima. Alguns países europeus têm uma prevalência muito alta. Então, o que está acontecendo? Inclusive, antes até da guerra da Ucrânia, a Ucrânia era um dos países com maiores índices de depressão. Então, o que havia nesses países? Ou o que existe nesses países? Existe, possivelmente, desigualdade social. Então, algumas pessoas ganham muito e outras pessoas ganham pouco. E numa sociedade desigual, nós temos um fenômeno de comparação. De modo que aqueles que não tenham recursos, não consigam seus desejos, não tenham condições econômico-financeiras para cuidarem de sua saúde, inclusive dos fatores biológicos, também se comparam e ficam perseguindo certos padrões de vida que não são seus. Então a população vai se frustrando também. Inclusive, deixa eu só fazer eu não sou acostumado a fazer podcast com patrocinadores, e a gente tem um presente para você aqui que a Army mandou. Então, o pessoal que quiser roupas, eu utilizo a Army, estou utilizando aqui. Se você quiser, você pode utilizar o cupom ESLEN no site da Army. ESLEN, o meu nome, no site da Army, que você ganha desconto lá na sua compra. E o pessoal mandou aqui pra você, depois eu te dou aí, tá? Porque essa mesa ficou meio longa, eu vou deixar aqui, aí depois eu te alcanço. Perfeito, aí, tá? Muito obrigado. Army BR. Ficou bem legal, uma camiseta branca, bem maneira. Legal, muito bom. Ô, Kurt, e o interessante, cara, é que a desigualdade, eu já li bastante sobre isso e no meu mestrado, no meu doutorado em neurociências, eu estudei muito, inclusive o meu mestrado, o tema do mestrado foi estresse crônico e comportamento do tipo depressivo, só que em modelo pré-clínico. Interessante. E assim, você estressa um
roedor, ele começa a perder interesse por sexo, por você dar açúcar, ele não quer, ele fica anedônico. Perfeito. Né? Você suja ele não se limpa. Exato. Né? Ele não faz o grooming, não fica se lambendo. Então, assim, isso é muito reproduzido, inclusive em modelos animais, né? Claro que a gente não sabe